Fala, paramétricos, tudo bom? Seguinte, na aula de hoje aqui da nossa série Se Fosse no Grasshopper, eu vou modelar uma instalação que eu acho que ela é muito legal. Eu achei esses dias no Instagram e eu pensei, como é que a gente pode fazer isso aqui no Grasshopper, certo? E com a aula que a gente teve de condições, assim, que a gente já olhou como é que a gente consegue separar listas usando condições, a gente consegue fazer toda essa modelagem aqui, essa volumetria, usando o que a gente viu na aula, certo? E aplicando agora aqui na nossa série Se Fosse no Grasshopper. Então assim, se tu já gostou do conteúdo, cara, te inscreve aqui no canal, certo? Ativa a notificação para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal. E deixa um like, se tu tá gostando do conteúdo, deixa um like aqui pra gente saber se vocês estão curtindo ou não, certo? Comentários também podem comentar à vontade, comentem aqui, falem o que vocês quiserem, sugestão, crítica, pode falar, certo? Aqui no YouTube a gente tá aqui para ajudar todo mundo. E também muito importante, nos siga no Instagram, oficina.paramétrica. A gente está botando muito conteúdo no nosso Instagram e não só sobre os vídeos, sobre muitas outras coisas. Então vai lá e nos segue. Então é isso, vamos começar essa aula. Bom, beleza, olha só. Nessa aula a gente vai fazer essa intervenção aqui urbana, certo? Essa arquitetura efêmera aqui, chamada Urbanos, certo? É do arquiteto Joseph Ferrando. E, pô, eu acho muito legal. Deixa eu abrir uma imagem aqui. Eu acho muito legal, assim, esse tipo de estrutura. Me lembra muito uma coisa de, como é que é, de andaime, assim. Eu acho isso muito legal. A forma não é só um monte de, como é que eu vou fazer, um monte de galho, assim, não. Tem uma forma, segue toda uma unidade, assim. Eu acho que é muito legal mesmo. Eu olhei e fiquei, assim, fascinado, assim, por essa forma. Também pela simplicidade do material e tudo mais. Acho que isso aqui tá a equipe aqui, ó. Eu acho isso aqui muito legal mesmo. Uma outra foto aqui no arco dele, vamos dar uma olhadinha aqui no arco dele. Peguei também uma outra aqui, ó, certo? Mais imagens aqui do projeto, aqui da estrutura, tu viu essas conexões aqui de madeira, tá, ó, bem implantado aqui. Eu acho, assim, ó, de uma clareza, assim, estética, eu acho lindo. Esse projeto aqui eu fiquei bem apaixonado, como eu falei, eu olhei essa semana. Fiquei apaixonado e eu acho que eu decidi trazer para vocês como é que a gente pode fazer. E tem muito a ver com a nossa aula que a gente teve de condições, certo? Condições e testes do Grasshopper. Como é que a gente consegue fazer isso? E a gente vai utilizar isso para fazer essa volumetria, certo? E de novo, não é a maneira como os arquitetos fizeram. Não é, com certeza não deve ser, eles devem ter usado outros processos. Mas a gente vai tentar chegar no mais parecido possível, tá? De uma maneira que talvez eles não tenham feito dessa maneira, mas se tu pode tentar fazer dessa maneira e dá certo, então vai ser bem parecido, tá? Então olha só, deixa eu abrir aqui, ó, no arco dele, aqui, ó, tem um pouquinho mais, certo? Tem umas imagens aqui, bem legal. Vou deixar esse link aqui, vou deixar também o link do arquiteto também, na página dele, tá? Dê uma olhadinha, não tem só isso, ele tem muita coisa legal, já dei uma olhada, tá? Bom, então, já como a gente já olhou aqui, vou deixar esses links aqui salvos para vocês, vou colar tudo aqui na descrição do vídeo e é isso, vamos começar. Olha só, hoje a gente vai usar um plugin, tá? Um plugin que quando eu comecei a pensar nessa aula, não deu muito certo da maneira que eu tinha pensado, admito, não deu muito certo, mas é assim que funciona. A gente começa a pensar, depois rever e volta. Mas eu lembrei que tem um plugin que ele é muito bom, eu recomendo que todo mundo tenha ele, todo mundo tem que ter, ele é muito bom mesmo. E ele é esse plugin aqui, ó, Pufferfish, tá? Pufferfish. Ele é um plugin muito bom porque ele tem uns componentes que eles te ajudam muito, assim. Por exemplo, tem algumas coisas que tu faz no Grasshopper que tu tu leva uns 5 componentes para fazer aquilo. Eles pegam esse processo e botam em um componente só,
tá? Eu acho isso muito legal. Por exemplo, aqui ó, em Surface, ó, tem um monte de coisa aqui, mas tem um componente muito bom e eu uso ele sempre, sempre, sempre. Cadê ele? Esse aqui, ó, Offset Surface, tá? Porque a gente tem esse aqui, que é do Pufferfish, e a gente tem também o Offset Surface, o normal, o do Grasshopper, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que esse aqui, ó, ele também tem a distância, mas aqui, ó, both sides. Ele pergunta, tu quer que eu faça o offset para os dois lados? E assim, ó, eu vou dizer para vocês, isso aqui tu ganha muito tempo. Fazer um offset de um lado depois pro outro no Grasshopper e depois juntar tudo com sólido é mais difícil ainda, mas ele já tem a opção, ó, tu quer que eu crie um sólido com isso? Então esse Pufferfish, ele é muito legal, ele é muito bom e ele vai nos ajudar muito hoje, tá? Agora que eu já falei um pouco, parem o vídeo, se vocês não têm, vocês parem o vídeo, instalem ele, depois vocês dão aqui o play de novo e acompanha, que eu vou começar a aula, tá? Então olha só, primeira coisa, tá, que a gente vai fazer, que é muito importante, tem aqui, ó, na aba aqui do Pufferfish, Twisted Box, tem vários, e ele tem um componente chamado Twisted Box Array, tá? Eu vou pegar ele, vou botar aqui. E olha só, ele criou essa volumetria aqui, que são essas caixas aqui, como se fosse um array dessas caixas, certo? Uma caixa, né, que tem caixas dentro, digamos assim, vamos pensar desse jeito, tá? Então ele cria esse array, tá? Desses Twisted Box, é como ele dá o nome para essas caixas, beleza? Que tem um porquê que é um Twisted Box, tá? Mas eu acho que agora não vale muito a gente entrar nesses termos mais técnicos, tá? Mas olha só, a gente tem então esse componente aqui, Twisted Box Array, tá? E ele pede, olha só, ele pede um box para fazer esse array, nesse caso a gente não precisa. Ele pede aqui, ó, os parâmetros em x, em y e em z, tá? Isso aqui é um pouquinho diferente, como é que a gente tem que botar esses dados, tá? Porque a gente tem que botar sempre uma sequência, tá? Só que não é uma sequência o series, como a gente conhece. Na verdade, poderia ser também, mas a gente vai usar uma outra coisa hoje, tá? Uma outra coisa. Ele pede aqui, ó, se vocês derem uma olhadinha, ele pede os parâmetros de divisão ao longo de um domínio entre o 0 e 1. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer, tá? E ele sempre diz que os melhores resultados é que sempre seja entre 0 e 1. Só que essa regrinha a gente vai meio que pular ela um pouco hoje, tá? A gente vai fazer um pouquinho diferente. Olha só, como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês. Para ele fazer essas divisões aqui, tá? O que ele faz? Ele pega, por exemplo, essa caixa que a gente tem aqui, vou desenhar ela aqui, uma caixa, para ser uma caixa. E, por exemplo, aqui no X, ó, vocês verem ali, ó, o que está dizendo? 0, 0.25, 0.5, 0.75 e 1, tá? O que quer dizer? Aqui, nesse array que a gente está fazendo, a caixa começa em 0, termina em 1, e aqui no meio, ó, ele tem aquelas divisões ali, 0.25, 0.50, 0.75 e 1, tá? Então a gente tem que botar essas informações, tá? A gente tem que botar, então, toda essa sequência, 0, 0.25, 0.50, 75, 1 ou quantos a gente queira, tá? E é isso que a gente vai fazer hoje. Olha só, que componente eu vou usar? Como eu falei, eu não vou usar o series, tá? Eu vou usar o range, beleza? A gente vai usar o range hoje. Olha só, o range ele pede um domínio, tá? E ele pede um número de divisões. Por exemplo, aqui no domínio tá de 0 até 1. Então olha só, de 0 até 1 e ele te dá quantas divisões tu quer, quanto que é o step, que é aqui, ó, de 0 até 1, beleza? Desculpa, de 0 até 1 não, o step é essas 10 divisões que ele está te dando aqui, beleza? Então o domínio é qual que vai ser o intervalo de 0 até 1 e o step é quantas divisões tu quer que tenha naquele meio, beleza? E a gente vai usar isso, tá? Ele é diferente do series, porque o series tu dá os valores e depois tu diz o quanto tu quer que ele repita. Esse aqui tu dá o intervalo e depois tu diz quantas divisões tu quer, tá? Essa é a maior diferença assim, do range. Vamos usar o range então. O que a gente precisa? A gente precisa construir um domínio, ó, porque ele pede um domínio. Então vamos lá, construct domain. Vou ligar aqui. Opa, vou ligar no D. Aqui, ó, no D. Beleza, agora a gente tem que dizer qual que é o primeiro número. O primeiro número pode ser 0, vamos manter o 0, tá? Então vai ser um slider de 0. E qual que vai ser o final desse intervalo? Vamos botar 10.0, tá? Então, ó, eu tenho um slider de 0 até 10, eu vou copiar dois, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ligar um aqui e um outro aqui, tá? Vou botar agora aqui 10. Vamos dar uma olhadinha no slider, olha só. Ele me deu, ó, um valor agora, porque eu tô até 10. Quando eu diminuo, ó, ele já começa a me dar esses outros valores. Então ele meio que interpola
nesse intervalo as divisões, ele te dá esses números. E a gente pode também mudar os números. Vou pegar assim, um slider de 0 até 25 e botar aqui, ó. Ah, eu quero que tu me dê 4 números entre 0 e 8.8. Ele deu aqui, ó, 0, 2.2, 4.4, 6.6, 8.8. Porém, olha só, a gente pediu 4 e ele deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele sempre dá um a mais. O que a gente tem que fazer para corrigir isso? Vamos vir aqui, ó, no Steps, botão direito, Expression, e botar aqui, ó, x menos 1. Todo o valor que entrar aqui vai ser subtraído 1. Então, se eu pedir 4, agora ele vai me dar aqui, ó, 4, que na verdade é 5, mas ele vai, né, diminuir 1. Entenderam isso? Então, agora olha só, 4 ele vai me dar 4. Tá? Beleza, temos agora essas divisões, vou botar agora ela em x. E olha só, a caixa aqui ela já mudou. Ó, as divisões aqui, claro, a gente está com essas divisões bem grandes, por isso que ele deu esse stretch. Vamos botar aqui, ó, mais divisões. Mais divisões. Ó, 25. A gente pode mudar aqui também, ó, 8, ó. Com 8 a gente pode também mudar aqui, tá? Isso, gente, pro x. A gente tem que fazer isso pro y e pro z. Eu não vou nem pensar nisso aqui de novo. Eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. De novo, vou botar agora no meu y. Olha só, a gente já consegue controlar aqui, ó. Tá? Podemos já controlar quantas divisões a gente vai querer. Beleza? Vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, pro meu Z agora. Tá? Ó, de novo aqui as divisões. Beleza? Agora é o seguinte, eu vou dar uma ajustadinha aqui nessa minha caixa. Vocês podem ajustar do jeito que vocês quiserem, tá? Vou pegar, botar um pouquinho pra cá. Acho que eu vou botar mais divisões aqui. Não, eu vou aumentar aqui. Botar mais divisões. Sim. Assim, eu acho que tá bom. É, tá bom. Beleza? Tem aqui então esse meu array que a gente usou o Twisted Box Array, que é o plugin do Pufferfish, tá? Então assim, se tu não entendeu, tá? Não te preocupa, vem aqui e repete o vídeo porque essa é a parte mais complicada, certo? Só entender como esse componente funciona. Beleza? Então agora a gente já tem aqui as nossas caixas, tá? Ó, o output é esse aqui, ó. Aqui, ó, Twisted Box, certo? São todas essas caixas que estão aqui. Tranquilo? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar um outro componente do Pufferfish, voltar aqui, ó, Ctrl Alt, voltar para lá, Twisted Box. E esse componente, tá? Eu quero que ele me diga qual que é o ponto central dessas minhas caixas aqui, tá? E ele já pensou nisso também. Tem aqui, ó, Twisted Box, onde é que ele tá? Deixa eu ver aqui. Twisted Box Centers, esse aqui, ó, tá? Olha só, ele te dá aqui as caixas, né, os Twisted Box, a gente pode vir aqui, conectar aqui e ó, ele te dá o ponto central de cada uma dessas caixas. Por que a gente fez isso? Porque a gente vai ter que fazer um teste agora, beleza? A gente vai ter que fazer um teste. Olha só, eu vou abrir de novo aqui rapidinho, tá? O pavilhão. E olha só, vocês estão vendo que ele tem essas aberturas aqui? Tem essas aberturas, né? Ele também é vazado aqui assim, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar umas linhas para nos ajudarem a subtrair, né, essas caixas dessa forma, tá? E é bem simples, juro para vocês, é bem tranquilo. Se tu não olhou a aula sobre condições e testes, assiste a nossa aula então que a gente vai falar sobre isso exatamente agora, beleza? Olha só, eu vou pegar então, como a gente tinha visto, ó, ele vem aqui, tem uma linha aqui, tá? Para ele fazer aquela subtração, e depois ele tinha umas outras atravessando aqui. Então eu vou criar umas outras linhas aqui, tá? Pra cá, não importa o tamanho delas, beleza? Só tem que ter aqui a forma. Eu vou botar mais uma, tá? Tá mais uma aqui, eu vou copiar. Beleza, copiei. Eu vou trazer elas pro meu Grasshopper, porque agora que vem todo o esquema, né, do teste. Set como Multiple Curves, vou botar aqui, tá? E fechou. Olha só, o que eu vou fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que eu tenha esses meus pontos ali, vou desenhar aqui, eu tenho esses vários pontos aqui, tá? Pontos, imagina que isso aqui é pontos. E eu tenho a linha que está atravessando aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu quero que essa linha puxe esses pontos para cá, tá? Para essa minha geometria. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Ó, tenho aqui minhas curvas, eu vou pegar aqui Pull Point, tá?
A gente pega pontos e puxa para uma geometria. Então olha só, que pontos eu quero puxar? São esses aqui. Para qual geometria? Pô, os meus pontos, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, botão direito, flatten, a gente tem que dar um flatten aqui, tá? E olha só, ele puxou os pontos, ó. Deixa eu desligar aqui rapidinho, ó. Ó, aqui estão todos os pontos dos centros e aqui estão os pontos puxados para as linhas. Beleza? Então tá, o que ele me deu com isso? Por que a gente fez isso? Tá? Porque a gente vai ter uma informação muito importante aqui. Deixa eu pegar um painel e mostrar para vocês. Isso aqui, ó, são as distâncias, tá? Entre o ponto e aquela geometria, tá? E tudo isso aqui, ó, são distâncias, ó. Ele calculou, ele te deu, ó, são essas distâncias aqui que tu tem entre o ponto que tu pediu para eu puxar para essa linha. Aí, pô, legal. O que a gente vai fazer agora? Cara, eu quero que tu crie um teste para mim, tá? Eu quero pegar, em relação a essas curvas, eu quero ver qual que é a distância entre esses pontos e essa curva, tá? Eu quero fazer um teste, eu quero ver quantos pontos estão mais distantes do que 10 unidades, ou 11 unidades, ou 5 unidades, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, smaller than. Smaller than ou larger? Não, nesse momento a gente vai querer o larger, tá? A gente quer o larger, isso, tá? Mas ele, né, um é o oposto do outro. No caso, a gente vai querer o larger, me confundi aqui um pouco, tá? E olha só, ele pede dois valores, ó, primeiro número para testar e o outro número também para testar contra ele, digamos dessa maneira, é o que ele está dizendo ali. Então olha só, a gente vai pegar as distâncias e agora a gente pega um slider. Vou pegar aqui, ó, de 0 até, vou botar 25, tá? E aqui eu vou entrar, só vou botar duas casas depois da vírgula. Beleza. E agora olha só, no output ele vai me dar um true ou um false que vai aparecer. Eu vou mudar o slider aqui, ó, viu que apareceu uns false aqui? O que a gente está testando? A gente está testando isso aqui, ó. O primeiro número dessa lista de distâncias, que é do ponto até a curva, é maior do que 5.6, que é o número que a gente está testando aqui? Não. Então, isso é falso. O segundo número, 1.7, ele é maior do que 5.6? Não. Então, isso é falso. O terceiro número, 2.6, ele é maior do que 5.6? Não, isso aqui é falso. Então, o Grasshopper começa a fazer esses testes e vai dizer, ó, isso que tu está me afirmando, digamos assim, que 4.9 é maior do que 5.6, é falso. Né? Isso aqui não é, o que eu posso dizer, não é verdadeiro, essa afirmação, é falso. Então ele está retornando isso aqui, ó, tá? False, false, true, a lista inteira, a gente não precisa nem ficar checando, tá? Ele já fez todos os testes aqui, ó, tudo aqui, ó, para todos os pontos que a gente tem. E agora é o seguinte, a gente pode pegar e dividir esses valores, tá? Vou usar aqui o que a gente usou, o cool pattern, tá? O que ele pede? Ele pede um pattern, que é basicamente essa lista aqui. E agora a gente pede uma lista para a gente conseguir tirar o que é verdadeiro do que é falso, tá? Do que, no caso, é verdade, o valor é maior do que 5.6. E a gente vai tirar o quê? A gente vai tirar as nossas caixas. Lá do começo. E agora olha só. Deixa eu ligar as linhas aqui para vocês verem, ó. Pô, 5.6, se a gente vier aumentando aqui, ó, ele vai diminuindo, tá? Porque aquelas caixas, ó, a distância entre o ponto central delas e a curva não é maior do que 5.6, ou o valor que eu estou testando aqui. Então, olha só, a gente começa já a dar uma forma. A gente está criando aqui um teste para que a nossa geometria surja, ou que ela se corrija, ou que ela modifique, tá? É isso, é uma coisa bem simples que a gente está testando, para a gente conseguir fazer aquelas aberturas que a gente tinha visto aqui, ó, na referência. Ó, essas aberturas aqui. Tá? Claro, isso aqui é um arco, tá? A gente poderia fazer um arco aqui e fazer o mesmo teste. Poderia. Mas vamos simplificar um pouquinho, tá? Depois a gente chega nessas coisas um pouco mais... como é que eu posso dizer? Um pouco mais... Não complicadas, nem complexas, mas que exigem um pouquinho mais de como é que a gente consegue fazer isso. Tá? Então, olha só. Tenho ele aqui. Beleza. Tenho aqui as minhas caixas, né? Que a gente fez o teste, então a gente tem só as caixas que respeitam aquela condição que a gente criou aqui, ó, que é maior do que 5.91 agora. E agora é o seguinte, isso aqui é uma caixa, tá? A gente não consegue pegar essas linhas aqui ou selecionar as linhas, a gente tem que desconstruir esse Twisted Box. A gente consegue fazer isso, tá? Vindo aqui, ó, Pufferfish, Twisted Box,
deconstruct twisted box, tá? A gente imputa então esses twisted box aqui. E olha só, ele desconstruiu, tá? Mas olha só, o que ele está nos dando aqui, o output, são pontos, tá? A gente vou pegar um painelzinho aqui para vocês verem. São pontos, ó, com x, y, z. E não é o que a gente quer as linhas. Mas aqui, ó, no T, ele pede aqui, ó, o tipo de desconstrução, tá? E tem ali, ó, opção 0 é os corner points, que no caso são os vértices, e 1 são o edge lines, que são as nossas arestas. Então a gente vai vir aqui, ó, com um painelzinho e botar aqui, ó, 1. A gente liga aqui. E agora parece que não mudou nada, mas se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no output, ó, agora sim, line, tudo é linha agora, certo? Que é o que a gente quer. Beleza. Agora a gente já pulou assim do Perfect, a gente não precisa mais utilizar o que ele tem à disposição. Vamos usar agora só o que o Grasshopper tem à disposição, tá? Vou vir aqui, ó, pra gente fazer aquele efeito que a gente tinha visto ali, que ele tinha aquelas... Na real, não vou desenhar, né? Vai ser um pouquinho mais difícil de eu desenhar tudo. Mas aqui, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês. Tá. Ó, aqui ele tem esses detalhes aqui, ó, que as linhas, elas meio que tem uma extensãozinha, assim, sabe? Elas se trespassam, assim, elas não chegam naquele limite da aresta. Que nem aqui em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver isso aqui. Vamos criar esse efeito, tá? É bem simples, na verdade. A gente tem a nossa linha aqui. A gente tem nossas linhas aqui e a gente vai dar um Extend Curve. Ó, Extend Curve. A gente vai estender essas curvas, tá? Olha só, vou ligar aqui, o Extend Curve, eu vou dar um Flatten, tá? E o seguinte, ele pede aqui, ó, qual que vai ser, o quanto tu vai querer aumentar no início da curva, no caso, no ponto de início dela e no ponto de fim dela. Então, quer dizer, basicamente, em cada um dos cantos dela, né? Cada um dos seus vértices, da linha. Então, olha só, vou pegar um slider de 0 até 2.00 e vou botar aqui, ó, para 0 e para 1, porque eu quero que vá para os dois lados. E agora, olha só, eu vou dar um zoom aqui, pra vocês darem uma olhada. E aqui, ó, vou aumentar aqui as linhas, ó, agora ele vai estendendo a curva, certo? Então agora a gente já consegue chegar naquele efeito, beleza? E agora é o seguinte... Só pra gente finalizar, a gente tem que fazer uma coisinha só para dar uma melhoradinha pra gente conseguir otimizar mais essa definição, tá? A gente vai ter um problema de linhas duplicadas aqui em cima, tá? Então a gente vai ter várias linhas que vão estar duplicadas aqui. A gente consegue remover usando aqui, ó, Remove Duplicate Lines, tá? E o seguinte, não te preocupa, tá? Porque esse componente é do Kangaroo. E se tu já tem o teu Rhino, o Rhino 6 e o Grasshopper instalado, que já vem instalado, né? Tu já vai ter o Kangaroo, então tu nem precisa te preocupar. É só tu pegar esse componente aqui, tá? E a gente vai ligar aqui. Agora só para vocês darem uma olhada, vou botar aqui, ó. Olha só, a gente tinha 5.651 linhas. Agora a gente vem aqui, ó. A gente diminuiu para 2.079. Pô, é mais do que a metade. Então isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom, de a gente conseguir dar essa otimizada, tirar o que está duplicado, tá? Agora que a gente só tem essas linhas únicas, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar, não deixar como linha, vamos botar um pipe aqui, só um tubo. Não vamos tentar replicar como ele tinha feito aqui, aqueles encaixes, tá? Porque aí a gente vai ficar aqui pelo menos umas 2 horas, beleza? Porque tem um conceito de como é que a gente consegue fazer essa duplicação a partir do vértice de encontro e tudo mais, tá? Eu acho que é muito mais importante a gente conseguir pelo menos replicar a forma da nossa maneira. Eu acho que uma maneira rápida para eu conseguir mostrar aqui para vocês vai ser com um pipe, tá? Então olha só, pipe. Eu vou botar aqui um slider de 0 até 0.25. Botar aqui em 0.05 para começar. O raio, sempre põe o raio primeiro no pipe, porque senão vai dar problema, tá? E eu vou botar aqui, ó. Vou tirar aqui, apagar tudo que está aqui atrás, já foi, tá? E agora olha só, a gente tem agora esse pipe aqui, beleza? Temos o pipe agora da nossa estrutura, tranquilo? Mas agora vamos dar uma melhoradinha, porque ele não está aparecendo que nem é para ser ali, tá? Vamos tentar deixar ele bem parecido assim. Ó, eu vou deixar esse valor aqui em 10, aqui no começo, tá? Que a gente está mexendo no array ainda. Aqui, ó, eu vou botar em 10, aqui, tá?
Beleza, vou botar aqui 10. Nesse aqui eu vou deixar em 8 mesmo, aqui eu vou deixar 2.5, tá bom? Tá. Aqui eu vou botar 1.2 e aqui eu vou botar 7. Deixa ele processar, processou, beleza. E agora é o seguinte, vamos melhorar aqui, ó, nessa nossa condiçãozinha aqui. Vou botar 10, vamos ver como é que fica. 10, beleza, já está um pouco parecido, mas essas curvas aqui estão bem próximas. Foi o seguinte, eu vou só mudar elas de lugar aqui então. Trazer elas para cá um pouquinho. Estão bem apertadinhas ali, para a gente conseguir fazer aqueles arcos. Ó, temos um aqui. E outro aqui. Ó, beleza. Tá? Temos aqui então essa nossa... Deixa eu pegar essa linha aqui que está aqui atravessando e botar um pouquinho mais para cá. Vamos ver se eu consigo deixar reto aqui. Beleza, foi, tranquilo. E agora, temos agora a nossa geometria aqui, tá? Daquele projeto Urbanos que a gente tinha feito. De novo, vou repetir, é muito importante. Não é essa maneira que os arquitetos fizeram, tá? Acredito eu que não tenha sido, mas aqui a gente está tentando só replicar essa forma. Entender um pouco desse processo, né? Como é que a gente consegue replicar essa forma olhando uma referência. Eu acho que isso é muito importante e essa série a gente tenta fazer muito isso aqui, tá? Porque querendo ou não, a parte mais importante, né, é aplicar isso em projetos, né? E se fosse no Grasshopper, tá? Então, olha só, temos aqui, eu acho que ficou bem bom, ficou bem legal, dá pra fazer. Não precisa seguir essa forma também, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não precisa nem ser uma linha reta, tá? Vocês podem passar uma linha aqui que vai funcionar da mesma maneira, tá? Pode ser curva, pode ser uma polyline, funciona do mesmo jeito. Tá? Bom, já voltei aqui, já dei uma respiradinha, porque agora a gente vai fazer uma coisa muito importante, tá? Agora a gente vai levar isso aqui pro ArchiCAD, tá? Muito fácil também, muito fácil mesmo. Olha só, eu já abri aqui o meu ArchiCAD, tá? Eu vou achar um espacinho aqui para ele, botar ele aqui do ladinho, tá? Deixar o meu Rhino aqui em cima, aparecendo. Na verdade, vamos fazer assim, ó, vou botar o meu Rhino aqui, é uma parte bem difícil conseguir botar 3 telas aqui em uma só. Ó, vou botar o meu Rhino aqui em cima, tá? Trazer para cá, ele não precisa aparecer tanto agora. E o meu ArchiCAD aqui. Primeira coisa, tá? Vou vir aqui, eu vou botar a mesma unidades do meu Rhino no meu ArchiCAD. Document, não, é Options, Project Preference, Working Units. Vou pegar aqui, ó. Vou botar metros, ok. Atualizar. Vou puxar aqui o meu 3D. E muito simples, tá? Muito simples. Teria outras maneiras de a gente fazer, mas aí ficaria um pouco mais complicado, acredito eu, tá? Porque assim, para passar por ArchiCAD como eu posso dizer, essas linhas assim, né? Esses tubos, de nossa maneira, a gente poderia fazer vigas e colunas, né? Tudo que tiver deitado é viga, tudo que tiver para cima é coluna. Só que o ArchiCAD não é bem assim que a gente pensa, assim, ah, vou só pegar e botar aqui viga, botar aqui só coluna. A gente teria que separar tudo que está deitado em uma lista para ir ser viga, outro está deitado de pé, desculpa, para ser coluna, tá? Então, assim, depende de quanto vai querer chegar de organização assim no teu ArchiCAD. Eu acho que é uma maneira boa, ainda mais que a gente, nesse primeiro momento, não quer chegar numa definição tão grande para, por exemplo, detalhamento e coisa do tipo. Então, é uma maneira bem simples, tá? Para a gente passar só a forma, para a gente conseguir extrair vistas, plantas, seja o que for. A maneira bem simples, tá? É isso que a gente vai fazer hoje. Morph Solid. Morph Solid. Esse aqui, ó. Morph Solid. Tá? Tá aqui na aba ArchiCAD, Design, Morph Solid. Só que olha só, tá vermelho. Se a gente der uma olhadinha, deixa eu trazer para cá, se a gente der uma olhadinha, ele tá dizendo, ó, que não tem nenhuma conexão. Vamos fazer essa conexão. Vamos vir aqui no ArchiCAD, ó, File, Interoperability, Grasshopper Connection. Vamos clicar aqui. E vamos clicar agora aqui. Para ele fazer a conexão. Agora olha só, ele ficou aqui laranjinha, tá? Ele já está conectado, mas agora ele quer dizer que ele não recebeu nenhuma informação, tá? E olha só, ele precisa de um mesh. Ele precisa de um mesh para passar lá pro ArchiCAD. Olha só, antes disso, para a gente transformar em mesh, eu vi aqui que faltou uma coisinha aqui no cap, tá? Desse pipe.
pegar um painel e botar // atalho para o painel 1 e ligar aqui nesse cap. O que vai mudar, tá? Vai mudar o fechamento desse pipe. Então olha só, o que mudou? O que mudou aqui, que a gente botou essa opção, é aqui, ó, o fechamento. O 1, ó, ele fecha. Se eu pegar aqui e botar, por exemplo, 2, tá? Esse aqui é o flat, o 1 é o flat, então ele vai fechar reto assim, vai ser só uma tampa, digamos assim, tá? Deixa ele processar porque o 2 vai fazer um círculo, assim, vai botar uma esfera no fim desse pipe. Aqui, ó, botou agora essa esferinha. Vocês podem escolher, beleza? Eu vou deixar no 1, tá? Porque eu acho que para isso vai ficar mais bonito a gente botar nessa tampa reta, beleza? Então, olha só, processou aqui, beleza, já mudou. Agora, olha só, a gente tem que passar os sólidos, os morphs, do Grasshopper como um mesh para o ArchiCAD. Então, vamos só transformar isso, bem simples, ó. Tem um componente chamado BWrap Mesh, ou Mesh BWrap, sempre tá mudando essas coisas. Se pegar aqui e botar Mesh BWrap, ó, aparece também, não tem problema, tá? Eu conheço como esse aqui, Mesh BWrap. E olha só, ele pede um BWrap para ele transformar no Mesh, tá? Então olha só, botei aqui esse meu BWrap, ele vai transformar em um Mesh, tá? Então olha só, por que a gente tem que fazer isso? Porque a maneira de como de como o ArchiCAD lê superfícies e tudo mais é diferente de como o Grasshopper lê. No caso, o ArchiCAD ele lê como Mesh, tá? Aqui o Rhino, o Grasshopper, eles têm Mesh também, mas a base do que a gente fez aqui é em NURBS, tá? Então é bem diferente, a gente tem que transformar em Mesh. A gente poderia fazer isso aqui com Mesh? Poderia. Mas aqui, os componentes, senão a gente teria que trabalhar com Mesh, e os componentes que eles têm, a gente está trabalhando já com superfícies, NURBS, seja o que for. Mas aqui é bem simples, ó, só vir aqui e transformar. Vou dar um Preview Off. Eu vou dar um Flatten aqui, tá? Só para ele ficar numa lista só. Deixa ele processar aqui. E olha só, o meu aqui, ele tá dando umas travadinhas, tá? Porque o meu notebook já é um pouquinho antigo e tudo mais. Depende de cada máquina, tá? Lá no meu computador é bem rapidinho, não tem problema algum, tá? Então olha só, já transformei aqui num Mesh. Agora eu vou trazer aqui, ó, esse Mesh pro meu Solid. Beleza, deixa ele processar agora, ele vai pensar, vai começar a traduzir toda essa geometria pro ArchiCAD, a gente já fez tudo certinho, já está como Mesh, depois agora a gente vai botar algumas opções depois ali nos settings, tá? Deixa ele processar então, ó, já começou aqui a processar, ó. A gente clica aqui se a gente quiser que ele não processe, não tem por que a gente fazer isso agora, tá? Mas deixa ele processando. Então tá, olha só, já processou aqui no meu, eu só vou dar um preview off no meu Grasshopper aqui desse Mesh. E olha só, eu vou diminuir aqui um pouco, tá? Aumentar aqui a janela do ArchiCAD. E olha só o que temos aqui. Temos a nossa geometria do Grasshopper para o ArchiCAD. Ó, tudo aqui, ó. Está tudo aqui que a gente fez ali. Massa, né? É uma maneira bem rápida, assim, bem fácil para a gente conseguir o resultado aqui, ó. Temos agora toda essa estrutura no nosso ArchiCAD. Só fazer um negocinho, ó. A gente tem aqui no Morph Solid, a gente tem uma aba chamada Settings, Morph Settings. A gente acha isso aqui, ó. Settings. E onde é que tá? Morph Settings. Aqui, ó. E aqui a gente pode botar algumas coisas, como por exemplo, ó, o Building Material, a gente pode botar o Layer, que vai ficar toda essa geometria. A gente pode botar o Home Story, certo? O ID. A gente tem essas opções, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem a opção estrutural. Enfim, dá uma olhadinha depois aqui nos inputs. Eu só vou pegar aqui e botar o Building Material, tá? Vou vir aqui, ó, Building Material, tá aqui na aba Input. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir essa janela e tudo que eu tenho no meu ArchiCAD, ele vai ler no Grasshopper. Se tem algum material customizado, alguma coisa do tipo, ele vai ler, normalmente. Eu vou botar aqui, ó, Steel, pode ser Steel. Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar Timber, esse aqui. Não me julguem aqui pelos materiais, tá? Vou botar aqui no Building Material. E agora aqui, ó, os settings, quando a gente botar isso no Morph, ele vai ler no ArchiCAD com todas as informações que a gente botar no Grasshopper, tá? Então, por exemplo, se eu quero botar tudo que eu fiz no Grasshopper num layer Grasshopper. Então, tu cria o layer no teu ArchiCAD. Quando tu abrir no Grasshopper, ele vai ler o layer, aí tu selecionar, eu quero que essa geometria entre no layer ArchiCAD. Ou que essa geometria, o ID dela seja tal.
ou que isso aqui venha no home story e tal, entendeu? Tu bota tudo isso no Grasshopper, tá? Mas algumas coisas, como por exemplo ler, como eu falei, tem que vir do ArchiCAD, beleza? Então agora olha só, acho que ele já processou aqui, ou tá processando, vamos dar um tempinho para ele. E voilá, olha só, já foi aqui, ó, já conseguiu, já botou o material, tá? Essa madeira, beleza? E agora, gente, tudo que vocês mudarem, vai mudar também aqui no ArchiCAD, beleza? Então agora é o momento de vocês testarem, testem a volumetria, testem as formas que vocês querem, tá? Esse é o momento, e a gente consegue fazer tudo isso pro BIM, né? Que tem todo, esse que é todo, como é que eu posso dizer, do charme da conexão com o ArchiCAD. Então agora testem, tá? Comecem a testar. Bom, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? A gente fez esse projeto aqui, essa arquitetura efêmera aqui, essa intervenção, que eu gostei muito, como eu falei para vocês, achei a referência, queria trazer aqui para vocês, gostei muito. É bem simples, na verdade, assim, a construção dessa maneira que a gente fez, né? Lembrando, não é como os arquitetos fizeram, não sei como eles fizeram. Se por um acaso for, que coincidência, mas não é da maneira como eles fizeram. Eu fiz uma maneira bem parecida para a gente chegar nessa forma, tá? E é bem simples, assim, o raciocínio é bem simples e esse Pufferfish nos ajudou muito, tá? Tem aqueles componentes que eu mostrei para vocês que se a gente fosse fazer no Grasshopper ia pesar muito e ia levar muito tempo para fazer, tá? Mas o Pufferfish, ele é bom, ele já tem essas funcionalidades. E a gente usou, né, também aquelas condiçõezinhas ali, aqueles testes e condições que a gente consegue fazer no Grasshopper, tá? Pra gente conseguir modificar a nossa geometria ou gerar geometria, seja o que for, é uma condição. E o computador tem que respeitar isso. A gente já falou sobre isso na aula de condições, tá? E agora também a gente passou para o ArchiCAD, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal. A gente vai começar a fazer mais vídeos sobre o ArchiCAD aqui no canal. A galera já tá pedindo há um tempo e agora a gente vai começar a fazer, tá? Vídeo agora também pro ArchiCAD. Então se tu gostou, se tu é da galerinha que veio aqui por causa do ArchiCAD, pô, já se inscreve, que agora tudo que vier vai vir pro ArchiCAD também, beleza? Já fica aí com a gente para aprender também BIM AI, Grasshopper, ArchiCAD também, beleza? Então, no mais é isso, tá? Se vocês gostaram, por favor, se inscreva aqui no canal, certo? Deixa o likezinho aqui se vocês gostaram muito, muito mesmo aqui. Notificação também é importante para não perder nada do que a gente está postando. E galera, comentem aqui, põem o que vocês quiserem. Gostaram da aula? Pô, gostei. Pô, se fizer desse jeito, dessa maneira, pô, eu fiz essa outra maneira que deu certo. Pode comentar, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, tá? E também muito importante no Instagram, oficina.paramétrica. Nos segue lá que a gente está postando muita coisa lá no nosso Instagram, beleza? Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.